Olá, olá, olá! Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Vida de Professor. Hoje entrando no 16º episódio. Fico muito feliz com a participação de todos, o pessoal chegando aí. Muito obrigado. Bom dia para quem vai nos assistir de dia, boa tarde, boa madrugada, enfim. Vamos chegando. Mais uma semana do nosso projeto aí. Hoje vamos ter a honra de receber o professor José Henrique Mouta, nosso grande processualista do Pará, para representar muito bem o Estado, certamente, e com uma conversa que eu tenho absoluta convicção que vai ser sensacional. O professor Mouto já está aqui conosco, eu vou aceitá-lo, vamos ver se vai dar certo. Vou aproveitar para fixar o tema aqui. Eu queria aproveitar também para convidar todo mundo para a nossa semana de lives aí. Nós vamos ter essa semana 3 episódios do nosso projeto. Hoje com o professor Mouta, né, que eu acabei de citar, e na sexta-feira vamos ter uma dobradinha, vamos ter 2 episódios. O primeiro às 18h30 com a professora Ana Beatriz Preso Grave. Foi o episódio que nós iríamos fazer na semana passada, mas infelizmente não conseguimos. Ele ficou para sexta-feira, dia 2, às 18h30, e depois às 20 horas vamos ter mais um episódio representando o Maranhão com o professor Alexandre Freire. Então convido todo mundo a continuar conosco. Se Deus quiser, vamos continuar passando aí por todos os estados do país, para a gente conseguir, quem sabe, até a semana do professor, romper o máximo possível de estados. Bom, o professor Mouto está aqui. Obrigado, professora Flávia, professora Clarissa, representante de Roraima. Obrigado. Obrigado, Clarissa. Bárbara, obrigado. Grande Mouta. Boa Boa noite. noite, olá, Márcio. Como é que vai? Eu, Tudo bem? eu, tudo bem, meu caro? Que alegria poder recebê-lo aqui. Tá me escutando bem? Você está me escutando bem? A alegria Tá é toda ótimo, minha tá de estar ótimo, aqui tudo nesse seu bem. projeto, que é um grande sucesso, viu? Parabéns pelo projeto. Desde já, tenho te assistido. Já vi você mencionar aí a Ana Beatriz, o Alexandre Freire, que são dois grandes amigos também. Com certeza esse projeto tem tudo para bombar aí. É uma coisa bem diferente que a gente faz no Instagram. A gente está acostumado só a falar de direito, né? Pouca gente fala da Exato, nossa vida de professor, né? é, é, Então, exatamente. parabéns mesmo. Obrigado, obrigado. Fico muito feliz com sua adesão, que certamente traz um peso muito grande para o projeto. Eu confesso, já disse aqui algumas vezes, quando eu comecei a pensar na ideia, imaginava que ia ser interessante, né? Mas não que fosse dar essa repercussão tão grande. Todo mundo tem gostado muito. Cada episódio é uma surpresa, são histórias sensacionais que as pessoas têm trazido. E a nossa ideia é seguir pelo menos até a semana do Dia dos Professores, né? Já temos aí vários estados confirmados. E quem sabe eu consigo romper todo o mapa. Vamos ver se a gente consegue. Bom, mais uma vez, obrigado, Mouto, pela sua participação. Eu fico muito feliz de poder recebê-lo. Eu, preparando para a nossa live e também para falar com o pessoal, claro, né, que eu fui separar aqui algumas coisas e não sei se você se lembra, mas tem alguns livros que nós estamos juntos. Por exemplo, esse aqui é um livro que a gente tem a satisfação de dividir alguns capítulos. Depois encontrei também o mais antigo, que também é esse aqui, sobre o novo CPC, na época, então, o novo CPC, né, que nós pudemos dividir. Fico muito feliz e muito Maravilha, é honrado verdade. muito Maravilha. feliz e muito honrado com isso. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, já vou te passar a palavra, que a ideia aqui é ouvi-lo, e é isso que todo mundo está aqui nos assistindo quer compartilhar. Bom, o professor José Henrique Mouta, como eu disse anteriormente, é nosso representante no projeto do Pará. Ele é mestre e doutor pela Universidade Federal do Pará, é procurador do Estado do Pará, professor do IDP no Distrito Federal e da CESUPA no Pará, além de ser advogado, um grande amigo e um excelente professor, como a gente vai poder perceber aqui pelas diversas histórias. Bom, Mouto, mais uma vez eu queria te agradecer e queria já começar com uma pergunta bem legal, o pessoal tem gostado muito. Eu queria que você pudesse, se possível, contasse para nós um pouco da sua história como professor, como é que a docência entrou na sua vida, como foi isso, se era algo que já vinha desde a infância ou não, foi durante a graduação, foi posteriormente, enfim. Conte para nós um pouco aí sobre a sua vida de professor. E mais uma vez, obrigado. Então, obrigado, Márcio, de novo. Então, boa noite, meus queridos e queridas colegas que estão entrando por aí. Como eu tinha falado há pouco, eu já assisti alguns episódios da série aí do Márcio e realmente é absolutamente elogiável, né?
A gente está vivendo um mundo de lives, mas são lives técnicas. Então, uma live que você vai ouvir as histórias, a gente consegue aprender talvez muito mais do que se falássemos de direito, né? E aí eu diria o seguinte, mas que a minha história de professor começou, eu acho, quando eu escolhi o curso de direito. Lá em 1990, quando eu escolhi fazer o curso de direito ainda no Colégio Marista, em Belém, Marista Nossa Senhora de Nazaré, e vestibular para a Universidade Federal do Pará. E no segundo semestre, no terceiro semestre, eu já estava envolvido com centro acadêmico, já estava envolvido com monitoria de ensino. Então, a minha paixão vem mesmo da graduação, da graduação. E o processo civil veio depois, mas a gente conta depois a história do processo civil. A minha primeira paixão não foi o processo civil, veio depois. Então, eu diria que como professor, eu tenho, se a gente conseguisse dividir a minha vida pela metade, minha idade, eu tenho mais tempo sendo professor do que não sendo professor. Então, eu não consigo imaginar a minha vida sem ser professor hoje. É uma outra, pareceria uma realidade paralela, né? Pensar a docência fora da nossa vida, né? De fato, ainda mais nessa situação, é realmente algo inimaginável, né? Esse período pequeno que a gente ficou sem dar aulas aí, quando essa confusão, tinha dias que eu acordava desesperado, eu falei, gente, mas não vai voltar isso nunca. A gente sente falta de coisas mínimas, né? Coisas que antes a gente talvez não dava tanto valor e que a ideia desse projeto também foi para isso, foi para poder fazer com que os professores possam falar, o que mais a gente gosta mesmo é Verdade. falar, né? Bom, Mouta, você falou um pouco da sua história, que começou lá atrás, até na graduação, é interessante você citar projeto de monitoria e também participação em centro acadêmico, coincide também, a gente nem sabia, não combinamos, né, mas coincide um pouco comigo também, eu também tive essa coincidência de também ter participado de projeto de monitoria e também de participação em centro acadêmico, que me ajudaram muito, eu acho que para poder aprender a pouco falar em público, perder um pouco de inibição. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, e é legal você falar isso porque tem muitos alunos que têm nos assistido, e muitos me perguntam, eu gostaria de ser professor, mas eu tenho medo, eu tenho receio, eu não sei como é que eu faço. Eu acho que a monitoria que você citou aí é um bom treinamento, né? A pessoa começar, né? É bem interessante. A gente que vive o mundo acadêmico, todos esses projetos são excelentes. Monitoria, projeto estimulado aí pelo CNPq, pela CAPES, a participação nos eventos jurídicos. Hoje tem muito mais do que quando eu estudei, né? Quando eu estudei não tinha como tem hoje evento, praticamente todo mês, grandes eventos. Eu falo, por exemplo, o Comped, é um evento maravilhoso. Aliás, eu acho que hoje é o último dia ou amanhã para submeter trabalhos no Comped. Eu acho que o Comped é um ambiente muito especial para ensino e pesquisa para os nossos alunos. Os meus alunos aí, terceiro, quarto semestre, a gente já estimula a fazer os pôsteres para apresentar no Comped, nos eventos jurídicos, nas semanas acadêmicas, que também a gente tem nas nossas instituições. São múltiplos caminhos, a gente não pode perder a oportunidade, porque a gente sabe que o estudo a cada dia você planta um pouco mais, né? Você vai plantando. Essa árvore nunca vai ficar totalmente pronta. Você vai plantando cada dia uma informação a mais e tem muitos obstáculos. A gente vai falar até depois dos grandes obstáculos. Não é fácil, da feita que você escolhe uma vida dessa não é fácil, mas você tem que saber o que vem pela frente, tanto positivamente quanto negativamente. Tem muitas histórias, né? A gente tem mais histórias positivas do que negativas, ainda bem. Né? Vamos falar sobre elas. Bom, você sabe que, como tem acompanhado o nosso projeto, né, a ideia aqui, na verdade, eu tenho vários objetivos, mas um deles é uma forma de homenagear nossos grandes mestres, nossos grandes professores, pessoas que nos ajudaram a nos formar e fazer com que a gente se tornasse professor hoje. E aí eu queria, então, se você pudesse, nesse sentido, você se lembrasse de algum professor ou professora, ou mais de um, enfim, que de alguma maneira te inspirou, Mouta, a falar, olha, aquela aula ali é uma aula sensacional, algum dia eu imaginava ser como aquela pessoa, ou próximo disso, alguém que você pode relembrar aí, que seria interessante, e nos dizer o porquê dessa homenagem. Excelente essa pergunta, porque a gente o que a gente está construindo a nossa história sempre inspirada em outras histórias, né? A gente não constrói do nada, sempre vem alguém antes da gente construir um pouco esse prédio, que é o prédio do saber, né? Que nunca fica construído, na verdade. Pessoas que inspiraram. Eu posso separar, Márcia, em nomes nacionais, são nossos grandes mestres aí, alguns já faleceram, como o professor Barbosa Moreira,
o professor Dinamarco, que já está, graças a Deus, bem vivo. Nosso mais jovem, o professor Marinoni, é uma grande inspiração para a gente. Da geração ali, da minha idade, um pouco mais novo, o Fred Didier, que é um cara fantástico, acho que é um professor que a gente deve sempre se inspirar. E no âmbito regional, digamos assim, que foram meus professores, eu tenho lembranças muito boas. Alguns também já faleceram, outros estão aí, até hoje são nossos amigos. Então eu vou homenagear, primeiro, um professor de direito penal que eu tive, que era aquele você não dava você nem respirava na sala, nem tinha celular naquela época. Depois veio aquele PT 150 que desse tamanho, ninguém nem imaginava ficar em mensagem eletrônica. Eu nem pensaria uma hipótese dessa. O professor João Bautista Clautal, da Universidade Federal do Pará. Eu presto essa homenagem a ele. Seríssimo, competentíssimo. A minha primeira paixão foi penal, talvez inspirado nas aulas do professor João Batista. Certamente. E claro, aí eu fui para o lado do processo civil, gostando desde a teoria do processo. Eu tive um grande professor que até hoje é nosso amigo da ANEP, que é o professor Pedro Bentes. Ele sabe disso, não sei se ele vai aparecer por aí, mas eu tive uma oportunidade de ter sido aluno do Pedro, dentre outros professores de processo civil, que me inspiraram, assim, que eu olhava para eles, olha, eu quero uma aula assim, eu quero dar aula de processo civil e tal. Então, eu homenageei o Pedro e o professor João Batista Clautal, de Direito Penal. Pedrinho Bentes e o João Batista, que foram meus professores. Que legal. E foram inesquecíveis assim, na minha formação acadêmica. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo nesses FPPC da vida, né? Eu não me lembro exatamente mais qual que foi. E realmente fiquei encantado. É um excelente professor. Fiquei muito feliz. Tem uma história interessante com o Pedro, que nós... Isso aí, a gente está contando as nossas histórias, né? Claro. Nós assumimos... Nós tomamos posse no mesmo dia na Academia Paraense de Letras Jurídicas. Olha. Ele numa cadeira, eu numa outra cadeira. Nós nos tornamos imortais da academia. Nós tomamos posse juntos na academia. E foi assim um momento muito especial, que eu o via como professor e ele me via como um aluno junto com ele, entrando na academia. Então, é uma relação muito boa de amizade e de reconhecimento, acima de tudo, né? Sim, sim. Isso para um professor deve ser muito interessante, né? Você vê um aluno como você, né, chegando num patamar desse tanto, né? Do lado dele ali, é uma realização dupla, né? Ele está assumindo a cadeira e vê ao lado um ex-aluno e atual colega. Isso realmente é sensacional. Bom, Mouta, você já falou um pouco sobre história, né? Mas vamos continuar contando história, que é isso que a gente quer escutar. Mas eu queria que você pudesse nos contar histórias sobre duas perspectivas. Uma primeira, histórias marcantes positivamente, histórias boas, histórias que te fizeram ter certeza cada dia mais absoluta de que você quer continuar sendo professor. E, por outro lado, histórias assim que não foram lá tão boas, algumas situações negativas que aconteceram nesses anos todos de docência, porque também a ideia é que a gente inspire novos profissionais, mas que eles saibam também a realidade, né? Que eventualmente algumas coisas não dão certo, né? Como toda profissão, eventualmente nós temos alguns problemas. Então, se você pudesse citar esses dois momentos, ou mais de dois, enfim, eu agradeço. Estou vendo aqui conosco o Rinaldo, passou aqui, foi nosso representante da Paraíba, a professora Luísa, nossa representante da Catarina, muita gente boa conosco aqui, graças ao seu prestígio, grande moço. Obrigado. É o seu também, né, Márcio? Obrigado, Luísa. Um abraço para você, Rinaldo, grande amigo também. Grande abraço. Primeiro é o seguinte, eu acho que a gente tem que contar o início, né? Como todo início é muito difícil. Especialmente agora que nós temos inúmeras instituições de ensino superior, então você tem primeiro um desafio de entrar, e aí quanto mais qualificado você tiver, maior qualificação, você tem mais chance de entrar. O início é muito difícil, porque você não vai pegar os horários simpáticos, é sempre os horários que os veteranos não querem. Eu digo que quando eu comecei como professor da Universidade Federal do Pará também, como professor substituto. E não sou professor de universidade pública, né? Mas eu tenho uma paixão, uma dedicação, um reconhecimento que eu tenho muito grande pela Universidade Federal do Pará, onde eu fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado. Então, tenho um carinho muito grande, apesar de não ser professor da Universidade Federal do Pará. Mas eu lembro quando eu entrei, professor substituto, aqueles horários simpáticos, né? Segunda-feira, às 7 da manhã, 7h30 da manhã, sexta-feira, último horário, 20 horas, 20h30. Então, o caminho é difícil, o caminho é muito longo. A perspectiva financeira também de início não é boa, você sabe que a vida apenas e tão somente de professor é uma vida de muito sacrifício, e a gente vai contar algumas histórias boas também. Mas você tem que ser preparado, primeiro, para os horários pouco simpáticos,
a grande disputa, o grande desafio, e eu gosto de ser desafiado pelos meus alunos. Isso é o lado bom, aliás, é isso. Os seus alunos te desafiarem, os seus alunos pensarem com você na graduação, no mestrado e até mesmo no doutorado. Então, o início é difícil, o caminho é longo, mas é muito gratificante. Da mesma forma que você tem vários sacrifícios, você tem uma grande satisfação. E aí eu te responderia essa primeira parte. Você perguntou quais são os pontos positivos, né, da vida do professor. Algum momento marcante que você possa nos eu te contar. diria, eu vou dar uma palavra e vou te explicar o que ela significa. Eu acho que a palavra, você já deve ter ouvido, que você já fez vários eventos com os colegas do Brasil inteiro, professores competentíssimos, hein? Então você já deve ter ouvido. Eu acho que a palavra mais importante para a nossa vida é o reconhecimento. Então, eu fico extremamente feliz quando eu vejo, por exemplo, com um aluno meu lá da graduação, que às vezes eu esqueci, enfim, faz muito tempo, eu encontro nos corredores do fórum, é um magistrado, é um promotor, é um grande advogado, ele chama professor. Eu até falo para ele, não me chamem de doutor, eu não sou doutor, não sou professor. Ou me chama de Henrique, ou me chama de Volta, ou me chama de professor. Só quero isso. Então, eu fico muito assim, muito feliz quando eu vejo que pelo menos um pouco dessa árvore do saber aí dos nossos alunos a gente ajudou a construir. Então, eu fico muito feliz. Por exemplo, na minha carreira de procurador do Estado, tenho vários colegas procuradores, da turma dos 50 mais novos, ali, boa parte foram meus alunos. Ou presencialmente, ou no telepresencial, no preparatório. E aí, não tem nada mais gratificante para um professor do que isto. Você ser reconhecido pelo seu aluno, às vezes você não lembra dele, você está às vezes à toa na rua, ou no aeroporto aconteceu, você está sentado, assim, totalmente out, aí o professor, aí, da onde é? Ele vai falando, olha, lembrei do senhor lá, aí, poxa, isso é fantástico, isso é um grande momento. Deixa eu contar uma história para vocês aí. Claro. A maior emoção, né? Eu tive grandes emoções, né, na vida como professor, mas talvez uma que está pelo menos no top 3, a que eu estou lembrando agora, que eu vou contar essa história aqui, vocês não vão acreditar, vocês vão dizer, você fez isso? Eu fiz. A minha esposa foi minha aluna, coincidentemente, coincidências da vida. Isso é muito comum na história do professor, principalmente o professor começou muito novo, com 24, 23 anos. Então ela foi minha aluna, e claro, depois de ser minha aluna, nós começamos a namorar e casamos, claro. E uma das felicidades que eu tive, acho que uma das maiores emoções que eu fiz foi o seguinte: quando eu lecionei na Universidade da Amazônia, em Belém, a UNAMA, queridíssima UNAMA, tenho uma grande amizade pelos professores da UNAMA, um grande carinho pela UNAMA. Hoje eu não sou uma professor da UNAMA, mas a UNAMA tinha, e algumas instituições de ensino também tem, aquela formatura geral dos cursos das áreas humanas. Então era assim, um auditório de 2.000 pessoas, não era só direito. Era direito, economia, administração, era gente. Naquela época podia haver aglomeração, né? E eu fui uma única vez, claro, paraninfo de turmas eu já fui, mas o chamado paraninfo geral, na UNAMA, com muitos anos de UNAMA, eu só fui uma vez. E foi na véspera que o meu filho mais velho nasceu. Então, meu filho nasceu no dia 22 de janeiro, essa formatura foi no dia 21 de janeiro e a minha esposa foi para lá assistir, sentado, com aquela barriga de 9 meses. E foi uma emoção muito grande, que quando eu falei, todo mundo olhou para ela, as câmeras foram filmar, e, meu Deus, ela vai ter o filho aqui no meio da formatura. Então foi uma emoção, assim, de eu ter falado para um paraninfo geral de todos os cursos da área de humanas, e na véspera do nascimento do meu filho. Então, eu acho que foi uma das maiores emoções que eu tive como professor. Não tem dúvida. Eu fico imaginando, né, você ali, ao mesmo tempo que está ali emocionado com toda aquela homenagem, está pensando, será que vai ser agora? Será que não vai ser? É algo... né? Eu tive, não nem perto disso, mas quando meu filho mais velho nasceu, eu estava também dando aulas, né? E aí eu dizia sempre, olha, gente, qualquer coisa pode tocar o telefone, e aí eu tenho que sair, enfim. E aí foi engraçado, porque ele nasceu no final do período
ele esperou praticamente o período acabar e aí ficaram só aquelas provas finais e aí os meninos brincaram comigo, falaram, até isso ele está acostumado, o professor já vai nascer doutrinado para ser professor, porque já esperou o período acabar, não tem problema. Verdade, Mas para que não dar legal. prejuízo, né? Acadêmico. Que legal. Bom, eu queria aproveitar aqui, ó, entrou a doutora Letícia aqui, foi minha aluna, você falou de ex-alunos, né? E hoje é uma grande parceira do nosso projeto, tá aqui o Direito para a Saúde, convido todo mundo a seguir o perfil dela. Ela é a parceira número 1 do projeto, porque ela me ajuda na divulgação, na elaboração dos cartazes. A doutora Letícia, além de ser uma grande advogada, ela tem também uma questão de marketing muito grande. Então, sugiro que o pessoal siga aqui e vi muita gente entrando, agradeço aí. Eu já estou seguindo, viu? Você indicou, já comecei a seguir. Obrigado. Ela vai gostar Obrigado, também. Letícia. Bom, você falou para a gente de momentos e eu queria agora que você dissesse para nós um pouco assim do dia a dia de sala de aula, que é outra questão importante também para o professor, né? A gente acaba vendo muito de fora, mas ali dentro, como é que funciona a sua aula? Você tem algum método de aula específico, aquele método tradicional, você mestre alguma coisa? E também de avaliações. Nas instituições que você leciona, existe uma regra específica de como que deve ser a avaliação ou o professor tem liberdade ali, enfim? Fala um pouco para nós sobre isso. Tá, mas aí eu tinha uma pergunta que eu acabei não respondendo, que eu acho que é importante, né? As tristezas, né? Ah, sim, claro. Como claro. você convive com muita gente, você tem muitas amizades, então as perdas são muito tristes, realmente. Professores que você perdeu, professores, como eu acabei de homenagear um professor, né? Professores que você perdeu, professores que foram importantes da sua vida acadêmica. Eu acho que muito triste na nossa história, né? Há pouco mais de um mês eu perdi um grande amigo, professor também da universidade, que era da Academia Paraense de Letras Jurídicas, meu confrade. Então eu acho que as perdas são a parte mais triste. E mais ainda quando a gente vê que foi um aluno, às vezes, num acidente, alguma coisa. Isso realmente me deixa absolutamente arrasado quando as notícias são tristes, né? Nós tivemos muitas notícias tristes agora nesse período que nós estamos vivendo, né? De conhecidos, de parentes, de pessoas próximas aos nossos queridos colegas que pegaram o Covid, complicaram na doença. Então, enfim, as perdas são muito tristes, tá? Então, eu queria registrar isso, que a parte mais triste são as perdas que nós temos nesse caminho. É uma trajetória longa, então, como é uma trajetória longa, tem muitos momentos importantes felizes, mas sempre você vai ter um momento ou outro triste. Né? E eu já estou nessa trajetória, como a gente conversou há pouco, há 24 anos. Eu tenho mais tempo lecionando do que não lecionando na minha vida. Né? Então, é muito tempo. Se você somar, comecei na Universidade Federal do Pará, né, como eu falei para você há pouco, como professor substituto. Logo depois eu fui para o CESUPA, onde eu estou até hoje. Sou dos mais antigos no CESUPA, quando o pessoal me olha e diz, olha, não sou mais velho, eu sou mais antigo, porque eu comecei aqui logo no terceiro semestre do curso de Direito. Né? Já é uma instituição que já temos mestrado em curso de Direito. Então, mas CESUPA estou até hoje. Eu comecei na Universidade Federal do Pará, depois eu passei pelo CESUPA, estou no CESUPA até hoje. Passei também pela Universidade da Amazônia, pela Faculdade Ideal, entendeu? E aqui em Brasília, já que estou domiciliado aqui, eu leciono no IDP, já vou fazer 3 anos lá. Então, colega do nosso prova, Becker, né? O Becker é do Foi IDP, nosso representante do DF aqui. Ele é nosso líder aqui, né? Aqui em Brasília. Então, ele é inclusive o presidente da nossa associação aqui, a Associação Brasiliense. De processo civil. Então, você falou estilo de avaliação, né? Tem muitos estilos, né? Cada vez mais eu vejo uma preocupação da graduação com exame de ordem. Então, cada vez mais as nossas instituições, elas procuram fazer um estilo de prova meio que misturado, com questões de concurso, com questões subjetivas. Eu, particularmente, eu tenho uma diretriz, Márcio. Na nossa área de processo civil, o meu estilo, né? Eu gosto muito de provas subjetivas. Agora, as provas subjetivas, elas exigem mais de quem está fazendo e mais de quem está corrigindo. Então, eu costumo passar prova subjetiva, de vez em quando, se for necessário, eu faço uma prova também de marcar, objetiva, mas eu gosto muito, Márcio, de trabalhar peças processuais. Peças. Inclusive, hoje, coincidentemente, eu entreguei as minhas notas na minha turma, hoje pela manhã do IDP.
e foi dividido a avaliação nesse mundo novo aí, né? Que nós não voltamos aqui para o presencial ainda. Uhum. Então é lá no Zoom, a gente abre a tela, vai corrigindo. Então eu dividi esta avaliação deles com uma parte, foi uma peça, uma petição inicial, tutela de saúde, toda aquela discussão, tutela provisória e a prova subjetiva. Então eu costumo fazer subjetiva, mas sei da preocupação que nós temos em criar os nossos alunos também para os primeiros desafios da vida acadêmica, que giram em torno dos concursos e do exame de ordem. Agora, a gente tem que ser meio que multiuso, né? De repente, em algum outro momento, você está fazendo está lecionando para exame de ordem. Aí a pegada já é toda diferente, é uma outra pegada. Claro. O professor da graduação é um, o professor da pós-graduação, lato sensu, é outro, da estrito sensu, do mestrado e doutorado, é outro, e o professor do cursinho para concurso é outro. Você tem que saber ali o teu público para apresentar a melhor forma de apresentar o texto, né, e cobrar, né? Cobrar. Sim, claro, não dá para... Eu vejo muito isso, muito colega que não consegue fazer essa adaptação, assim, que é um excelente professor, eventualmente, na graduação, mas quando vai para um cursinho ou quando vai para um mestrado, ele não consegue se adaptar, ou ao contrário, né? A gente vê muito disso também, professores são excelentes pesquisadores, que têm trabalhos profundos na pós-graduação, mas quando chegam na graduação, os alunos não conseguem absorver aquele conteúdo porque falta, de fato, essa adaptação. E foi bem você ter lembrado, porque isso é importante. É importante na vida do professor. É difícil. Muito, muito difícil. Sabe uma coisa que eu falo também, Márcio, para meus alunos? Eu digo o seguinte, que você quer advogado contencioso? Quero advogado. Então, são duas formas de exercer a advocacia. A primeira é a advocacia até os nossos tribunais de justiça e regionais federais. E a outra advocacia é a advocacia para os tribunais superiores. Então, não vamos pensar que é igual advogar no STJ, no STF, o que a gente faz aqui em primeira instância. É totalmente diferente. O ideal é que você seja um advogado completo, sabendo que o diálogo na primeira instância é um, o diálogo no STJ e STF é totalmente diferente. Então, eu costumo sempre dizer isso. A mesma coisa nós, professores. O professor da graduação é um, que eu acho que é o que tem a principal missão, né? A principal responsabilidade é o da graduação, que é ele que vai formar os outros profissionais. O do cursinho não, já vai pegar o sujeito formado, já vai pegar o sujeito para bem ou para mal, mas já está formado. E o professor da pós-graduação, lato sensu, e o do estrito sensu mais ainda. Que aí já não é uma pegada mais técnica, mais aprofundada, etc. Então, a gente tem que saber mudar o foco, né? Gosto muito do futebol, né? Quando a gente está ali, o Flamengo mudando, já mudou o foco, né? Perdeu lá de 4-5 lá do Del Valle, já mudou o disco, já tá numa outra competição, já vai voltar para o Del Valle quarta-feira, já vai mudar de novo. O professor é meio que isso. Dependendo do foco que ele está, ele tem que ter o handicap para trabalhar bem aquele seu público. E aí acontece isso, Márcio, da gente falhar, né? Eu, por exemplo, estou acostumado com um estilo de vida mais aprofundado, que é um professor do estrito sensu, aí eu vou talvez ter dificuldade na graduação. Porque o meu público é mais novo, talvez menos paciente, e você tem que ter muito jogo de cintura para conseguir passar o que você sabe. Às vezes você sabe e não consegue passar. E é uma dificuldade muito grande quando isso acontece. Muito, porque ali o aluno da graduação, ele está, na maioria das vezes, interessado em muitas outras coisas, além da sua aula, né? Já o da pós-graduação, ele escolheu se dedicar àquilo, ainda que não totalmente, né? Às vezes ele trabalha, ele está ali no mestrado, mas enfim, ele disputou aquela vaga, então ele tá muito interessado, engajado. Já o da graduação não é a mesma coisa, né? Às vezes ele odeia processo civil e está tendo que passar naquela matéria, e a gente tem que tentar fazer com que ele consiga absorver o mínimo possível, né? De fato, é um desafio muito interessante que você colocou. E tem mais outro desafio, né, Márcio? É o professor no ambiente telepresencial, é mais um desafio. Sim. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. É muito difícil no início, né? A gente dá aula com aquelas janelinhas fechadas, você falando no escuro, no vazio, tentando estimular e não conseguindo. Também o aluno querendo se interessar e tendo várias coisas ao mesmo tempo na página do computador para fazer. Quer dizer, todos esses problemas ainda nós vivemos a adaptação para o mundo virtual, que ainda não saímos. Não? A maioria dos lugares a gente ainda está no telepresencial. Aqui na universidade nós começamos semana passada. Talvez tenha sido uma das últimas universidades a voltar, ainda que remotamente,
Então, assim, eu dei uma semana de aulas à distância. Então, você pode imaginar a quantidade de confusão que está aqui. Amanhã, 8 horas da manhã, eu vou dar minha terceira aula. Meus alunos do 8º período da faculdade, eu vi até uns aqui entrando. E está todo mundo meio perdido, realmente. Hoje eu estava à tarde aqui, tem um grupo que a universidade formou, a FJF formou, de professores para tirar dúvidas, né? Nossa senhora, era cada tipo de problema, porque na pior das hipóteses, a gente no direito, a gente acaba falando e mostra alguma coisa e tudo. Mas eu estou imaginando as pessoas da engenharia, que tem que mostrar aquelas coisas, aqueles gráficos, aquelas coisas difíceis, a confusão. Realmente é bem complexo, é bem complexo. Agora, você falou anteriormente de trocar, né, e tal, você citou ali, eu queria só consignar, porque é importante eu vou torcer mais uma vez aqui para não mudar a chave. Você falou de mudar a chave, não mudar a chave. Continua. Aquele resultado da semana passada pode ser repetido para mim, não vou nem importar, não vou ficar nem um pouco triste. Faz WO, né? Já me disseram que o WO é só de 3, então é melhor nem É melhor, de fato, né? Sai mais em vantagem, né? É verdade. Bom, mas outra coisa que a gente precisa fazer com o professor é escrever, né? Eu citei no início alguns dos seus trabalhos aqui, deixei de mencionar talvez o principal, sobre mandado de segurança, que para mim são os seus trabalhos de mandado de segurança, são os que eu mais cito, mais faço referência. Estou vendo aqui conosco o Dr. Cláudio Rego, que vai representar o estado do Piauí. Obrigado também. Grande Cláudio, grande amigo. Grande Cláudio está aqui. Então, como eu dizia, a gente tem que produzir, a gente tem que escrever, tem que fazer as nossas ideias circularem. E aí é uma outra dificuldade que os alunos têm, né? Os alunos e os profissionais, né? Não conseguem escrever bem ou simplesmente não conseguem vencer aquela trauma da página em branco. O que você poderia dizer para nós a respeito dessa atuação específica de escrita? Você, como grande escritor que você tem algum método específico? Tem algum horário do dia que você rende melhor? Alguma dica que você pode nos dar? Enfim, fale para nós a respeito disso. Obrigado. O grande escritor fica por conta da nossa amizade. Né? Mas vamos lá. Eu acho, essa parte sempre me perguntam. Eu digo o seguinte, que a nossa vida é feita de inspiração. Você está inspirado com alguma coisa. Inspirado no relacionamento amoroso, inspirado na universidade, inspirado na docência e inspirado na escrita. Então ninguém vai do nada amanhecer. Olha, hoje eu acordei, eu acho que a melhor forma de inspirar, deixar a pessoa pronta para escrever, é a leitura. Então, você dá um passo atrás. Vamos ler bastante. Vamos ler os nossos autores. A professora Flávia falando aí, vamos ler o texto da Flávia, que foi excelente o texto que ela publicou na coluna do Empório do Direito do domingo. Vamos ler, porque você lendo, você consegue se inspirar nos seus autores. Então, eu diria que o melhor remédio para você escrever é você ler. Você ler. Você escrever sem ler, você não consegue ter a profundidade necessária. E em relação ao horário do dia, depende da sua vida, né? Porque além da nossa vida de professor, que já é absolutamente importante e relevante, a gente tem outras atividades, né? Então, tem dia que você tem o tempo e não tem a inspiração. Tem dia que você tem a inspiração e não tem o tempo. Então, a vida é essa. Ninguém vai se cobrar como se fosse um concurseiro que tem que estudar 10, 12 horas por dia. Se tiver que ser, vamos fazê-lo. Mas é uma questão de inspiração. Eu costumo ficar inspirado mais durante, por incrível que pareça, no início da manhã. Assim, no início, que eu digo é início mesmo, 5 horas da manhã. Que é o horário que está todo mundo dormindo ainda. Então, eu acordo às 5 horas da manhã e venho, me inspiro aqui, leio alguma coisa até 6h30, 7 horas. Ou final da tarde, quando eu não tenho que lecionar à noite. Porque tendo que lecionar à noite, você já fica todo o dia inteiro comprometido. Né? Mas uma coisa também que eu faço, que aí não sei se vocês vão gostar, é que sábado e domingo para mim é dia útil. Então eu costumo também acordar cedo, fazer minha leitura no sábado, fazer minha atividade física, é importante para todos nós também. A mente tem que estar boa, o corpo tem que estar bom para poder você se inspirar. Eu costumo, sábado e domingo, pelo menos fazer alguma coisa, nem que seja ler aí 10 páginas, ou fazer 2 prazos, ou escrever 5 linhas, mas eu costumo produzir, para não dizer, não fiz nada no final de semana. É uma questão de cobrança. Você se cobra e você consegue, talvez, alcançar um resultado esperado. Sim, não, a ideia é boa, até porque está todo o tempo a cabeça trabalhando, né? Você sempre não deixa ela alguma coisa. Sempre pensando, e sempre pensando em alguma coisa. Eu brinco muito, eu falo isso muito com meus alunos, eu estou sempre pensando em alguma coisa, nem que seja nos meus prazos.
Mas eu estou sempre pensando em alguma coisa. Porque é aquilo que a gente estava falando antes, né? Advogado não tem vida, tem prazo. Então ele tem que resolver aquele problema, né? Não tem outro jeito. Agora eu não tô advogando no contencioso mais e tal, mas eu já tive. Você estava falando do STJ, eu cuidava de 13 mil processos no contencioso. Basicamente direito tributário, basicamente no STJ e no STF. E aí eu já contei essa história aqui, não sei se você já escutou, mas é legal. Eu tinha marcado para poder passar o carnaval em Salvador. Para mim, eu adoro Salvador. Minha esposa, o pai dela é baiano, está aqui conosco nos assistindo. Mas aí eu tinha, naquela época, o pessoal, a gente fala isso, os alunos não sabem, mas os prazos não eram dias úteis, né? É importante, porque vai ficando essas coisas para trás, as pessoas acham que não existe, mas os prazos eram dia corrido. Eu tive uma intimação de quinta-feira de carnaval para vencer na quarta-feira de cinza, perdi um dia de carnaval por conta de prazo. Aí meus amigos que estavam lá já, né? Eu tenho grandes amigos, um arquiteto e o outro fisioterapeuta. Mas eu não estou acreditando que você vai perder um dia de carnaval por causa disso. Eu falei assim, meu filho, você não sabe o que é um prazo. Você não sabe o que é um prazo. É verdade. E aí... E agora tá ótimo, porque tem o PJE, tem o token, né? Tem o sistema que ajuda muito. Não é a advocacia raiz. A advocacia raiz era aquela do protocolo físico. Foi o tempo, correr por fora, né? Que você usava, imprimia, ela perto das 19 horas você ia correndo. Tem uma história boa minha dessa de sair correndo para protocolar, que era 19 horas, né? Fechava o protocolo. Aquela agonia do advogado, né? Eu cheguei 10 para as 7 no fórum, e aí vem aquele advogado do escritório com 300 petições na minha frente. E estourou às 19 horas, eu lá querendo protocolizar, querendo que ele me desse a vez, ele não me dava a vez. Então, foi a primeira grande confusão que eu fiz na prática para discutir que eu fiz o sujeito lá assinar, dizendo que eu estava na fila antes das 19 para poder aceitar meu prazo tempestivo, mesmo estando a tarja marcando depois das 19 horas. Essa é a advocacia raiz, né? Essa é a advocacia raiz. Ninguém sabe essas coisas, né? Eu me lembro, eu estava no, acho que quinto período, fui despachar a primeira vez, né? Estava no escritório da Anistário, tinha aquele período de apagão, 2001, 2000, salvo engano, que né, começou a ter restrição de horário, ia acabar a luz do Brasil inteiro, não sei se você se lembra disso. E aí o fórum de um dia resolveu fechar às 2 horas da tarde, eu tinha um prazo naquele dia para entregar. E aí o advogado com quem eu trabalhava falou, mas vai para lá e fica-se atrás do juiz. Coincidentemente, esse juiz é meu colega de departamento hoje, olha como é que são as coisas. E aí, aquele menino ali parado, ele nem sabia que o fórum ia fechar aquele dia às 2 horas, porque naquela época não tinha internet, nada, né? Aí eu falei, olha, o fórum vai fechar, eu preciso protocolar isso hoje, não tem jeito. Aí ele falou, olha, eu não tô nem sabendo, mas já que você tá falando, vou acreditar em você e vou aqui, ó. Ele era o juiz distribuidor naquela época e autorizou que eu distribuísse, porque o prazo não ia ter como cumprido. E aí eu conto essas histórias em sala, os meninos não acreditam, e é bom você falar, porque depois eu vou indicar a nossa live mesmo, eu vou falar, olha, gente, assista lá o professor Mouta falando, porque é verdade, não sou só eu que conto, não, tem histórias dessas muito boas também. Eu conheço uma outra história, que era um colega hoje advogado, renomado, que ele estava até dizendo que é 20 horas o protocolo hoje em Belém, deve ser, realmente não lembro. E era assim, faltavam 10 minutos, aí teve um acidente de carro. Ele bateu o carro lá, o pessoal de Belém, ali na DOCA, ainda do TRT, eu acho, o pessoal que é de Belém, sabe? Aí ele ligou para o advogado, aí o advogado, não, deixa o teu carro aí. Onde é que não deixa o carro no meio da rua? Aí vai protocolar teu carro. Aí deixa o carro, depois tu te vira, o prazo é prioridade, o carro tu vai ver depois, é mais ou menos isso. Essa a ideia. Em Belém, Márcio, Belém tem a chuva, viu? Você tem que contar com a chuva. Na hora que você está na maior agonia para ir para protocolizar um documento, começa a chover. Aí para a cidade, alaga tudo. Você tem que contar com isso. Nem é força, nem é força maior, não. É natural. Você tem que contar com a chuva. Não dá para chamar de força maior, né? Nada, tem que se organizar, nada. Né? Esse é o advogado raiz. É o que faça chuva, faça sol. Ele tem que atender ao prazo. Né? Fiz muito isso. Isso aí, felizmente. Carregador de processo ainda, né? Carregador daqueles vários volumes, você carregava. Sim. E aí começa a molhar, você enfia o paletó assim para tentar proteger o processo. Mesmo. Você sai todo molhado, vai proteger os autos ali. Cada história que a gente dá. Dá até pra gente fazer uma outra live só sobre isso, né? As histórias do fórum, tem muitas histórias. Muita coisa. Bom, outra coisa que é importante, assim, você já falou, nós estamos falando aqui sobre advocacia, né? E certamente que isso impacta
na sua vida de professor, não tem dúvida disso. Aqui a gente já entrevistou professores, advogados, promotores, enfim, de várias áreas, e eu queria que você dissesse para nós primeiro, como é que você faz para conciliar essas duas funções, que são realmente muito importantes, você ainda é procurador público. E também, em segundo, que você acha que uma coisa pode ajudar na outra ou atrapalhar? Como é que isso funciona na sua vida, assim, essa divisão de tarefas? Bom, aquela coisa que a gente estava falando, né? São perspectivas. O que você queria, o que você queria ser quando crescesse, né? Então, eram duas coisas que eu sempre quis ser. Era advogado, professor, lógico, e procurador do Estado. Então, graças a Deus, eu consegui com muito esforço. Quando a gente estava falando, não é fácil. Eu acho que hoje mais ainda, porque os concursos são nacionalizados, então você tem concorrente do Brasil inteiro, concursos são muito difíceis, e o principal é que você que está me assistindo aí, que está nos assistindo, e que está pensando em fazer concurso, não vá ficar desmotivado com a eventual primeira reprovação. Faz parte da vida. Eu, por exemplo, recém-formado, eu passei para a Procuradoria Federal. Pouca gente sabe que eu fui procurador federal. Nesse período de 22, 23 anos, eu fui procurador federal junto ao INCRA. Inclusive, passei bom tempo em Brasília, sendo procurador federal lutado ao INCRA, mas pela influência de Procuradoria de Estado, vários professores eram procuradores do Estado do Pará, eu sempre quis fazer a prova para a Procuradoria e depois eu fui ser procurador. Já tenho 20 anos de carreira, não, 20, 98, 2098, 22 anos 22, de carreira, entrei em 90 e conciliando a advocacia, né? Mas são trabalhos que se complementam, mas você tem que se dedicar. Então, período de atividade de 14 horas, 12 a 14 horas por dia, que eu falo de líquido. Às vezes a pessoa pergunta, qual é o teu tempo de atividade líquido? Ou seja, tirando dormir, academia, almoço, dar com os filhos, com a esposa, líquido. Eu acho que um profissional de excelência, em qualquer carreira que queira abraçar, tem que trabalhar de 10 a 12 horas por dia. Líquido. Ou seja, vai começar às 8 da manhã, ter o espaço do almoço e vai até a noite. Isso é normal. E quando a gente vai lecionar à noite, é muito mais do que isso, né, Márcio? A gente vai até 10 horas da noite, 11 horas. Agora não, a gente está dando aula em casa, mas quando a gente tinha que se deslocar, e chegar em casa perto de meia-noite, para acordar no dia seguinte, 7 da manhã. Então, é uma atividade, se você somar com outras, muito cansativa, mas gratificante, né? É missão de vida, né? É missão de vida. Exatamente. Aí a pessoa pergunta, é isso que você viu. Aí a pessoa pergunta, professor, você vai se aposentar da atividade de advogado? Sim. E professor? Não. Acho que não. Acho que não vai vou de ficar jeito, mais né? Não, porque é tão gratificante que mesmo você, penso eu hoje, né? Claro, a mega está acumulada, se eu ganhar aí 50, 60 milhões, 80 milhões, história. eu vou pensar, aí é outra história. Em situações regulares, eu acredito que eu ainda vá ficar aí contando minhas histórias e ajudando alguma coisa na formação dos nossos alunos, né? Certamente, certamente. E a gente que agradece, né? Ainda que com 50 milhões no bolso, você pode continuar, não tem problema. Vai ser muito mais agradável, certamente, né? Não tem dúvida. É verdade. Tô vendo a Cristina entrando mas aí aqui, obrigado. No telepresencial, né? Aí a gente dá aula em Ibiza, né? Nas Ilhas Gregas. É outro nível, né? Olha a Cristina entrando por aqui, minha querida Flávia. A Flávia já está aqui desde o início, né, minha querida Flávia? Eu vi aqui, não sei se passou rapidamente, mas acho que entrou aqui o Alexandre, que foi meu professor de Direito Civil há muitos anos atrás, né? Infelizmente ou felizmente, a gente está ficando velho, né? E se for ele mesmo que eu vi passando aqui, obrigado, Alexandre, pela presença. Se não for, também já fica homenageado, sem problema algum. Bom, Mouta, a gente está encaminhando, infelizmente, para o nosso bloco final de perguntas, mas ainda tem um tempinho para a gente conversar. Estou adorando a nossa conversa, acho que todo mundo também está gostando muito. Eu queria que você dissesse para nós o seguinte: tem alguma coisa, ou mais de uma, enfim, se tivesse uma varinha mágica, uma forma mágica, dizer, olha, isso aqui podia tirar do meu cotidiano de professor, minha vida de professor, que não ia fazer muita diferença, que é algo que é necessário, eventualmente a gente sabe da importância, mas é algo que você dissesse, olha, isso aqui poderia assumir que não ia fazer muita falta. Tem alguma coisa que você pode destacar nesse sentido? Retirar da minha vida de professor? Eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, não gosto de reunião. Eu acho que reunião, a maioria das reuniões que tem poderia ser resolvida por uma mensagem, um e-mail, alguma coisa assim.
E nesse ponto a tecnologia tem sido boa, porque as reuniões não estão atrasando mais, né? Começam no horário, acabam no horário, está sendo muito bom. Reunião de colegiado, reunião realmente... E eu não gosto eu até disso, brinco que eu evito até, sabe o que eu digo assim, eu evito até de madrugada acordar e andar pela casa, que eu tenho medo de tropeçar em algum link para alguma reunião. Toda hora manda um link pra gente. Toda hora vai chegar. Toda hora tem reunião na rede, né? Então eu já fico com medo de tropeçar e ter alguma reunião para fazer. Verdade, a reunião é complicada. Eu diria outra coisa, relógio. Às vezes o relógio atrapalha. Assim, tem tanto para você cobrar como você ser cobrado. Em todos os sentidos. Às vezes uma aula de 1 hora ela é de excelente qualidade, mas você vai ter que ficar um pouco mais para cumprir o horário, ou ao contrário, você quer estender um pouco mais e vem o horário e lhe atrapalha. Então, tudo que é controle da sua atividade, eu acho que eu poderia pensar 2 vezes, inclusive a reunião. A cobrança, estilo de aula, estilo de prova, esse tipo de coisa complicada para a nossa vida. Né? Não tem dúvida. Aí eu brinco com os meninos e falo, olha, principalmente agora, né? Você não tá vendo ele ali, né? Você fala, você me avisa aí, gente, senão eu vou ficar falando aqui até... Não vai acabar mais isso aqui, né? E tem outras aulas, tem outras coisas, tem que avisar, porque se deixar a gente vai falando do assunto sem parar, né? Bom, você falou já bastante sobre as suas décadas de professor e cada semestre, né, que a gente começa é uma esperança que se renova, são novos alunos que estão chegando, mas tem horas que você fala assim, eu já sou advogado, eu sou procurador do Estado, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu quero continuar. O que todo semestre você fala assim, não, eu vou pegar mais uma turma, ou 2 ou 3, eu vou continuar. O que te faz seguir? O que faz seus olhos brilharem para você continuar nessa pegada há tanto tempo? A tua pergunta é boa, porque eu sempre digo isso para os mais novos, né, advogado, que a sua vida é aquilo que que eu mencionei há pouco. Você vive de uma autoestimulação. Você tem que ter estímulo, vontade, você tem que ter força de vontade. Então, eu digo o seguinte, que com tanto tempo de advocacia, tanto tempo como professor, é tão bom ainda você sentir aquele frio na barriga de uma sustentação oral no tribunal, de você inaugurar uma turma nova, aqui no telepresencial, então você não conhece. A gente começou uma turma nova sem conhecer os alunos. Os meus alunos desse semestre na graduação, eu conheço na tela. Até será que eu vou encontrar você no final do ano? Então, esse frio na barriga, do desafio de você tentar fazer o melhor, isso é o que alimenta, é uma retroalimentação, né? Vai se alimentando, vai alimentando a sua vida e a sua perspectiva de melhora. Então, é isso que faz com que a gente, toda vez que inaugura uma turma nova, você querer fazer o melhor. Às vezes a gente erra, claro que erra, mas erra tentando fazer o melhor. Quer como profissional, quem nunca errou como advogado? Não. Quem nunca errou como professor? Quem nunca errou como aluno? Quem nunca errou como filho, como pai, como esposo, como esposa? Eu acho que o erro é natural do ser humano. Agora, tentar fazer o melhor é o importante para você crescer como pessoa. Então, abrir o semestre, aquela perspectiva, olha, uma turma nova, olha, processo de conhecimento 1, faz tempo que eu não leciono, bora, eu vou rever aí os nossos mestres, ver o que tem de novidade. Olha, TGP, faz um tempo que eu não leciono TGP, eu estou louco para voltar para lecionar TGP, desde que o código mudou, eu acho que em 2017 eu lecionei TGP, e de lá para cá é coincidência da vida, mestrado é outra pegada, a minha disciplina é processo constitucional, e na graduação eu tenho pego o processo civil 1, 2, 3, TGP, que eu digo que é a essência, onde começa tudo, eu não tenho pego, então me dá aquela saudade. Eu acho que eu vou ter aquele friozinho na barriga quando eu pegar uma turma do TGP. Eu digo, é agora? Será que eu ainda lembro do TGP? Ainda existe TGP? Existe ação? Eu vou ter que repensar isso, né? Existe coisa condição que a gente da ação, né? É tanta coisa que lê que a gente vê que quando vai numa situação como essa, eu estou mesmo me preparando para dar umas aulas essa semana sobre processo de conhecimento, tem algum tempo que eu não vou dar, a professora Flávia que me convidou, inclusive, até agradeço mais uma vez, e aí estava ontem, era 3h30 da manhã, estava preparando ela pensando nisso, falei assim, nossa, isso aqui não tinha parado, e é legal porque quanto mais você estuda, mais dúvidas você tem, né, mais coisas você vai pensando, e vai imaginando, e você fica encantado com aquilo, né, poucas pessoas conseguem ver isso, só o professor que tem aquela coisa de maluco, né, você ficar pensando novas ideias, novas coisas, e estou vendo aqui vários professores conosco aqui, eu fico muito feliz com isso, porque eles compartilham dessa nossa vivência, né? Ó, o professor Flávio aqui, Pedrão, obrigado, Pedrão. Grande Flávio.
Eu vi Bom, aqui, irmão. Léo Nunes também está conosco aqui. Grande, grande Leonardo. Também tem um canal no YouTube, indico todo mundo o canal do professor Leonardo. No YouTube tem excelentes palestras lá, excelentes aulas. Maravilha. Obrigado a todo mundo que está aqui conosco. Obrigado. Bom, você falou sobre tanta coisa, Moto, que eu fico assim, essa nossa live podia ter umas 3 horas, mas infelizmente ela não tem, né? A gente tem que reduzir aqui algum tempo, falar alguma coisa, até para que as pessoas possam continuar nos acompanhando. Eu queria, encaminhando para esse nosso final, depois que você, vou deixar a palavra contigo, mas a gente tem pela minha conta aqui um pouco mais de 5 minutos, mas eu queria que você pudesse deixar nesse final uma mensagem especial para todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir e que pensa em ser professor, que imagina seguir a carreira de docente, que imagina algum dia levar isso adiante, que a gente está aqui, que nós gostamos tanto, né, que é a nossa paixão, e também para aquelas pessoas que já são professores, mas que eventualmente se encontram desanimados, se encontram tristes com a carreira, ou até por algum motivo pararam de dar aulas, né, por algum período, mas que gostam de ser professores, mas que estão ali eventualmente tristes ou com alguma dificuldade. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para esses dois, vamos chamar assim, dois grupos de pessoas, seria legal, assim, para quem está pensando em ser professor e para quem já é, mas está um pouco triste ainda com a carreira. Vamos lá. Excelente essa oportunidade, né? Vai mais ou menos em cima do que nós já conversamos durante toda essa live, né? Não é fácil, não é fácil, tem muitos desafios, a competição é muito grande, cada vez mais agora o mercado com várias instituições de ensino superior, não só de direito, de uma maneira geral, e com muitos profissionais no mercado também. Então, é difícil. Então, primeira coisa, não é uma vida fácil. Quando você entra, normalmente não são os horários mais simpáticos, e aí um horário de segunda-feira aqui, esse aqui é ótimo. Mas sexta-feira, segundo horário, como eu lecionei muito quando eu comecei, lá na Universidade Novo Federal do Pará, de 8 às 10 da noite, lá tinha uma concorrência do Vadião, que era um local de festa. Meus alunos iam para Belo festa. nome. Poucos vinham para a minha aula. Vadião, o nome era Vadião. Quem é de Belém aí lembra do Vadião. Então, é difícil. Você não vai pegar os melhores horários. Não dá um conforto financeiro, pelo menos não de imediato. Então, não é uma profissão, eu vou ficar com conforto financeiro. Não, você quer o conforto financeiro, você vai para outros caminhos aí. É uma questão de dedicação e de encaminhamento profissional. De aptidão, é essa a palavra. É difícil? É. Você que está pouco inspirado, são momentos assim. Eu digo que a carreira ela sobe e desce mesmo. Ela é uma carreira que você sobe, você tem alguns momentos de tristeza, tem cobranças, como a gente falou aí das reuniões e tantas outras. Você tem que encontrar o médio, o ponto médio, para você seguir bem nessa carreira. Nem todo mundo realmente tem esse dom, Márcio. Eu conheço muita gente que começou, hoje é excelente profissional na área jurídica, mas não tem o dom da docência. E outros que são só professores. Só professores. Fantástica a dedicação exclusiva para a carreira da docência, de ser professor, esse ser professor mesmo, né? Interessante, aliás, dá tempo da gente falar, né? Em alguns países da Europa, lembro de Portugal, por exemplo, o professor é professor. O que ele é? Professor. E aí você olha o professor como professor, com toda a característica e a importância que tem na formação do ser humano. No Brasil, exatamente por talvez desestímulo financeiro, você tem que fazer uma outra atividade. E aí o professor, que é só professor, o aluno vai perguntar, professor, além de ser professor, só faz o quê? Eu sou professor. A carreira que eu escolhi é ser professor. Então, a gente tem que mudar esse pensamento para dar, talvez, uma importância como deve ser dada ao professor, exclusivamente professor. Então, se você está passando por alguns momentos de desestímulo, isso faz parte, mas não desista. Como a gente está conversando aqui, é muito gratificante e o ponto alto da carreira, penso eu, é quando você é reconhecido. Não é reconhecido de fale, tudo bem, é quando você é reconhecido e agradecido. Você já pensou essa emoção? Você está, por exemplo, lá na Bahia. Aí não lecionou na Bahia. Eu estou, por exemplo, eu não lecionei na Bahia, só lecionei na pós-graduação lá do querido Fred, na Baiana, etc. Aí você está na praia, no hotel, aí vem, olha, desculpe, tal, sou fulano e tal, só lembra de mim? Não lembro. O senhor foi meu aluno lá no curso tal e tal. Hoje eu quero aqui lhe agradecer. Eu sou profissional dessa natureza, sou promotor, juiz, advogado, enfim. Eu quero lhe agradecer. Quer dizer, você marcou a história.
É essa que é a importância. Isso vale mais do que os momentos tristes da carreira que a gente mencionou há pouco. Não tem dúvida. Você citou horário, tem uma história muito legal. A gente tem pouquinho tempo, eu dava uma aula que ninguém... Meu horário era sexta-noite, o último da sexta, e o primeiro de sábado de manhã. Você acredita nisso? Também Na tinha esse faculdade horário, que eu dei aula aqui. E aí eu brincava com os alunos, olha, eu sei se vocês foram pra noitada, porque se vocês não trocarem de roupa, eu lembro com a alta que vocês estavam ontem à noite. Então, e pior que acontecia isso, alguns vinham com a mesma roupa na aula de sexta e na aula de sábado. E óculos escuro, né? E óculos escuro. Daquele jeito, desse jeito mesmo. Você comentou sobre inspirações, sobre exemplos, só para citar rapidinho, nesse último concurso do MP de Minas, esse que até ficou famoso, porque foi transmitida a prova oralmente, né, virtualmente para todo mundo, né, prova oral. Eu tive a satisfação de ter uma aluna que foi aprovada e ela me pediu uma carta de recomendação. E eu disse para ela, falei, olha, eu não sou promotor de justiça, eu não tenho nenhum cargo, né, que possa te dar algum tipo de vantagem na prova. Ela falou, professor, não importa. Você foi meu professor, eu gosto muito das suas aulas e eu queria que você pudesse, você me desse a carta de recomendação, porque eu tenho você como um espelho. Isso para mim foi uma alegria tão grande. Claro que quando eu dei a carta eu não imaginava que ela fosse ser aprovada, né? E depois, quando ela foi aprovada, ela me mandou uma mensagem. Eu fiquei muito feliz com isso, porque é o que você falou, a gente acaba mudando um pouco a realidade de alguém, né? E é uma satisfação muito grande quando isso acontece, não tem dúvida. Muito legal. Estou vendo aqui outros, a Larissa, que foi minha monitora. Obrigado, Larissa, está aqui conosco. Eu queria, nesse último minuto, antes de passar a palavra para você agradecer, claro que é fundamental isso, eu queria só mencionar, minha mãe está aqui, minha mãe foi minha professora dentro de casa, não foi minha professora formalmente, né? Mas ela era professora, hoje já aposentada, e certamente muito de eu ser professor hoje devo a ela. Eu já falei isso para ela várias vezes, já falei em discursos de paraninfia que eu fiz, a influência que ela teve, e isso é muito importante também deixar aqui consignado. Bom, Mouto, para a gente terminar nesses últimos 2 minutinhos aqui, eu queria mais uma vez te agradecer muito a sua participação conosco aqui. Para mim foi sensacional poder contar contigo. E queria também convidar o pessoal a continuar nos acompanhando. Na sexta-feira, como eu falei, nós vamos ter 2 episódios. Nós vamos ter um às 18h30 com a Beatriz Presgrave, professora representando o Rio Grande do Norte, e depois às 20 horas, nosso grande amigo Alexandre Freire, representando o Maranhão. Mais uma vez, Mouto, muito obrigado. Você tem a palavra para a gente encerrar. Obrigado mesmo. Pois agradecer. Mais uma vez, parabenizar por esse projeto. Como eu disse logo no início, tenho assistido. E os 2 próximos são imperdíveis, né? Conversar com a Beatriz e com o Freire no mesmo dia é um grande prêmio para qualquer pessoa. Então, parabéns pelo seu projeto. Muito obrigado pelo convite. Dizer que foi uma grande alegria estar aqui, falando pouco de direito e mais de vida, né? Que é importante para quem está em vários momentos do nosso público. E dizer que eu fico à tua disposição para a gente se encontrar sempre. Já torcer para a gente voltar para o normal, para nos encontrar nos eventos jurídicos, né? E te desejar felicidade, saúde e também agradecer a todos que estiveram conosco aqui nessa hora que passou tão rápido. Obrigado mesmo. Obrigado, foi ótimo. Gente, boa noite para todo mundo. Valeu, Mouto. Espero que a gente possa se encontrar logo. Saudade de vê-lo. Um abraço, meu caro. Valeu, tudo gente. de bom, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.